Então, boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Vou deixar essa aula gravada aí, ok? Para quem está assistindo aí poder assistir novamente, os que não puderam ter a oportunidade de assistir aí posteriormente, né? Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a SAP 2 e também vou apresentar aí, pessoal, o novo tutor aí de vocês, que vai ser o Daniel. Ele está aí no vídeo aí, né? A partir aí, então de amanhã ele já vai acompanhar vocês, ok? Para ter uma divisão aí das tarefas aí, Daniel aí, cara aí competente aí, um alto gabarito aí, vocês estão em boas mãos aí, certo, pessoal? Aí ele vai acompanhar a gente aqui, aí ele vai fazer as intervenções também aí, né, o Daniel, caso você estiver falando besteira aí, você dá o apito aí, né? Boa noite, pessoal. Que isso, mano. Com certeza você não fala bobagem, não. Aí o pessoal tá bem amparado, tá? E a gente vai fazer essa mudança agora, né? Porque o antes estava bem sobrecarregado aqui. Então a gente vai fazer uma divisão das tarefas, né? Melhorar aqui a distribuição das aulas. Até para a gente poder dar uma aula melhor para você, passar mais coisa que é interessante para o conhecimento de vocês, tá bom? E eu vou acompanhando aqui. O Anderson nessa aula ele vai estar ministrando ela, mas aí se tiver necessidade, ele quiser tirar alguma dúvida, ou vocês quiserem também tirar uma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Falou, gente. Bom, é isso aí, Daniel, muito obrigado aí. Então, pessoal, hoje eu vou abordar sobre a SAP 2. A SAP 2, ela aborda então o conhecimento da parte aí da mecânica que é de dilatação, né? Então a gente sabe aí que tudo que está submetido a temperatura, sejam temperaturas extremas, tanto positivas quanto negativas, o material vai tender ou a dilatar ou a contrair, né? Por exemplo, se for muito quente, o metal ele vai tender a se dilatar, né? Se estiver mais frio, ele tende a contrair, né? Então ele vai diminuir do seu comprimento inicial. Então a gente sabe aí que nas indústrias, principalmente nas indústrias de transformação, né, de siderúrgicas, aí a parte tem muita fundição, fornos, né? Então sabe que a gente tem um emprego de uma alta temperatura, né, uma alta energia empregada. Então todo o material que está submetido a essa temperatura, então tende a sofrer então dilatação, seja ela linear, superficial da área ou volumétrica, né? Então, geralmente vai ser volumétrica, né? Que a gente está lidando com corpos aí tridimensionais. Na parte superficial, aí, linear vai ser basicamente seria aquelas lâminas, né? As lâminas bimetálicas aí em alguns dispositivos aí que tem eletromecânicos, né? Mas hoje tá tudo sendo substituído aí pelos dispositivos eletrônicos, sensores, né? Meio que está caindo em desuso, né? Mas apesar de que ainda existe, né? Para alguns equipamentos, vamos dizer assim, mais rudimentares, mais rústicos, né? Então vamos lá, pessoal, compartilhar a tela com vocês aqui. Antes de iniciar aí, pessoal, vou mostrar para vocês que é isso aqui, né? Essa abordagem aqui, deixa eu só mostrar onde está exatamente no livro, ok? Vamos só ver se é aqui no 1 ou no volume 2. Deixa eu só ver aqui se é no 1 ou no 2. Tá, aqui, pessoal. Então é no volume 1, capítulo 5 aqui, mas exatamente na parte aqui, ó, de cálculo da dilatação térmica. Então é basicamente são duas páginas aí, bem tranquilo. Não tem muitas formas, nada para vocês terem que decorar, não. Eu vou mostrar aqui o caminho das pedras, vocês vão perceber que vai ser bem tranquilo de ser solucionado. Eu vou ler aqui, pessoal, para a gente entender o contexto, certo? Então, lá, caro aluno, todos os anos, no mês de dezembro, a empresa Fixa Forte realiza uma parada programada para a manutenção e realização de inventário em seus almoxarifados, sendo que a grande maioria dos funcionários sai em férias coletivas. Então, após o retorno das coletivas de 14 e 15, né, um dos fornos tipo poço,
utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador basculador de ar. Então, como a parte do eixo que fica dentro do forno é submetida a temperatura de 750 graus por irradiação, a temperatura na área dos mancais chega a 150 graus. Então, aqui, pessoal, seria a minha temperatura final aqui, né? Depois vamos ler tudo aqui e a gente vai entender o passo a passo aqui, certo? Na última desmontagem realizada para a substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Neste caso, existe a hipótese de que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo a folga entre a tampa e a face dos rolamentos, vindo a forçar os elementos rolantes dos rolamentos contra as pistas devido ao esforço axial provocado pela dilatação linear do eixo. Ou então, o sistema de refrigeração do conjunto eixo-rolamento está com algum problema, né? Então, devido a essa alta temperatura, o meu eixo tende então a ser travado, né? Trava aí o meu mancal. Então, a tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Sendo assim, foi solicitado a você, técnico em eletromecânica, que efetue o cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador do forno-poço. O comprimento do eixo que fica alojado no interior do mancal é de 800 milímetros e o restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice do interior do forno, como pode ser observado no anexo 1. Quando o forno está desligado, a temperatura do eixo é de 25 graus, e quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, o forno então atinge a máxima temperatura, que é de 750 graus Celsius. O comprimento de 800 milímetros, o comprimento de 800 milímetros que suporta os rolamentos dentro do mancal, ele é exposto a uma temperatura então de 150 graus, que é induzida por irradiação. Aqui é um bom erro depois, pessoal, vou mostrar para vocês que boa parte do pessoal erra mais nesses macetes aqui de temperatura. O eixo é fabricado em aço inoxidável refratário, seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é de 80 milímetros, seu coeficiente de dilatação é de alfa igual a 0,000012 por grau Celsius, né? O grau Celsius é menos 1. A folga radial para um rolamento com um diâmetro de furo igual a 80 milímetros é de 0,05 milímetros ou 50 micrômetros. No anexo 1, você também encontrará a fórmula a ser aplicada para a realização desses cálculos. Após a realização do cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador e da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo com a folga existente entre a tampa e a face do rolamento, determine então a folga ideal entre eles. Na próxima etapa, você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos sem que a dilatação radial do eixo venha a reduzir a folga radial do rolamento do ventilador. Além de realizar os cálculos, deverá tecer comentários apresentando uma justificativa sobre a análise dos cálculos, identificando a causa do problema e propondo ações para mitigá-los. Então aqui, pessoal, não precisa fazer nada mirabolante. A partir dos cálculos, vocês conseguem, então, subsídios para justificar a análise dos cálculos, identificar a causa do problema e propor uma ação aí para mitigar tais problemas, né? Então aqui, ó, vamos lá, situação de aprendizagem, aqui no anexo 1. Ó. Esse aqui, vocês vão utilizar, pessoal, esse anexo aqui para responder. Aparece também a folha de resposta. É como se fosse uma folha em branco. Vocês podem estar utilizando ela para responder também. Pode estar colocando seu cálculo aqui. Mas como já está tudo, já tem tudo aqui já, o eixo, ó, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o eixo, tem tudo aqui mostrado, os cálculos aqui, ó. É melhor utilizar melhor então utilizar esse arquivo aqui, né? Vamos para editar, vocês podem estar utilizando Mozilla Firefox. O outro que vocês podem estar rascunhando chama-se leitor de PDF, é o Foxit Reader.
Se eu não, aí o Adobe ele é pago, né? Eu não acho que ele não tem não sei se ele tem um gratuito, mas o Foxit aqui ele é o mais utilizado. Você pode também estar fazendo edição nele. E a edição é desse tipo aqui, pessoal. Eu posso estar rabiscando aqui. Também, caso vocês queiram imprimir, fazer à mão e depois escanear ou tirar uma foto mais nítida, também pode, ok? Fica a critério de vocês. Então, aqui, pessoal, eu vou dar vamos dizer assim, um chute inicial, aí com o resto aqui vocês, então, respondem o resto da situação de aprendizagem. Então, são as fórmulas para a realização desses cálculos necessários. Então, primeiro, o que que ele pediu ali? É a dilatação linear do meu problema. A dilatação linear é a partir dessa fórmula aqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O que que é o L0? O L0, ele é, então, deixa eu só colocar mais aqui do lado. Peraí, deixa eu fazer uma separação aqui. Eu coloco um em cada... Ah, bom, aí agora sim, agora eu consigo... Isso, pronto, agora ficou melhor aqui. Pronto. Agora aqui, pessoal, eu consigo mostrar para vocês. Então, vamos lá. Para calcular esse ΔL, eu preciso do L0. Meu L0, o que que ele é? É o comprimento inicial do meu eixo. Tá aqui, ó. Ele é 800. No texto também tá aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é meu L0. L, L0, certo? Então, isso aqui é meu L0. Tá meio ruim aqui, pessoal. Estou desenhando aqui com a mão mesmo e o mouse. Então, meu L0 é 800. O meu alfa é o meu coeficiente de dilatação. É esse daqui, ó, que foi, certo? E o ΔT é esse. ΔT, o que que é? ΔT é a minha temperatura final menos a minha temperatura inicial. A minha temperatura inicial, como está falando aqui, ó, no texto, olha lá, 25 graus. Então, esse aqui é o meu T0. Então, meu T0 aqui, ó, T inicial, ele é 25. Agora, pessoal, o que muita gente erra é a temperatura final. Qual a temperatura final? É 750 graus? Não, porque aqui é a temperatura do meu forno. Meu forno atinge 750 graus. Mas não necessariamente o meu eixo vai estar totalmente com 750 graus. Por alguns processos de transferência de calor, sendo que a maior parte é por dilatação, a outra é por convecção, e alguma parcela também por condução, né? A gente chega então que o eixo vai estar na temperatura então de 150 graus Celsius. Então o meu eixo vai estar com 150 e não 750, que muita gente erra nisso. Então meu T inicial é 150. Então aqui, pessoal, eu consigo fazer essa primeira parte. Ó. Então cálculo da variação de temperatura. ΔT é igual a T final menos T inicial. Então aqui, ó, 150 menos 25. Aí, pessoal, tá meio ruim aqui. Não tem problema nenhum, desde que você sempre cite o que é a 150. Peraí, pessoal, deixa eu só menos. referência. Então vai ser então 150 menos 25. Você buscar, você Vai dar então 125 graus Celsius, certo? Bom, o cálculo então da dilatação linear, o que que vai ser? Meu L0, que é 800, vezes o alfa. Tá meio ruim aqui, pessoal, não vou conseguir. 0,00012 vezes 125. Aí aqui, pessoal, vai dar o resultado, aí vocês fazem essa multiplicação, certo? Aí aqui vai dar o comprimento final, que é o L0, que é o 800, mais o ΔL que vocês acharam aqui anteriormente. Bom,
Então, qual que é a nossa missão? Ok? Então, aqui dá o cálculo comprimento final. Bom, esse ΔL aqui, pessoal, vocês vão comparar esse ΔL, então vocês vão comparar com a minha folga aqui, ó. Vocês vão verificar se ele é maior ou menor do que 1,5 milímetro. Se ele é menor, o que você vai concluir? Que essa minha temperatura que está submetida ao eixo, ele não vai, então, ele não vai superar a folga do mancal, de 1,5. Se for maior, então ele vai estar, então a tampa do mancal o eixo vai então superar a folga do mancal, que é de 1,5 milímetros. Então, a partir desse valor, vocês vão tirar essa conclusão. Essa, então, seria aquela parte do cálculo que você tem justificativo. É só isso que vocês vão responder. Então, aqui vocês vão responder a outra parte do cálculo. Então, após a realização do cálculo da dilatação linear do eixo, da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo com a folga existente, determine a folga ideal entre eles. Então, essa é a folga, né? Então, na próxima etapa, você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos sem que a dilatação radial do eixo venha reduzir a folga radial do rolamento. Agora, eu não estou falando da folga do mancal, estou falando da dilatação radial do eixo e a folga radial do rolamento do ventilador. Então, agora, pessoal, eu vou precisar dessa fórmula aqui, ó. É o ΔT, né? O ΔT, então, vai ser o ΔL dividido por alfa vezes L0. O ΔT é o que eu quero saber. O ΔL, pessoal, agora não é esse ΔL que eu achei aqui em cima. Qual que é o ΔL que eu vou utilizar? É esse aqui, ó. Pessoal, tá horrível. Deixa eu só... É esse aqui, ó, 0,05 milímetros. Então, meu ΔL vai ser 0,05. Por que que não é o outro ΔL? Porque o ΔL é relativo aqui ao comprimento. Esse aqui é com relação ao raio do eixo, né? O alfa é o mesmo, né? O alfa vai ser o mesmo, e o L0, a gente, intuitivamente, pessoal, não estou falando que isso aí é todos, até a gente mesmo aqui, eu mesmo, a gente é induzido a pegar, o L0 é o mesmo, não necessariamente. Nesse caso aqui, o L0 é do meu diâmetro aqui é 80, então ao invés de ser 80, ao invés de ser 800, vai ser 80. Pronto, fez o cálculo aqui, né? Fez a multiplicação, depois fez a divisão com essa multiplicação, você dá o ΔT. Com o ΔT aqui, ó, você soma com a inicial, que é 25. Aí você acha qual é, então, a temperatura que o eixo e os rolamentos podem ser expostos sem que a dilatação radial do eixo venha reduzir a folga. Aí vocês acham a temperatura. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí o raciocínio? Opa, certinho. Salvou minha vida. Certinho, pessoal? Então aqui é bem simples, pessoal. Aqui é bem, eu dei o caminho das pedras aqui e geralmente para vocês tentarem entender a interpretação. Nem todos os dados aqui, ó, só para vocês perceberem que nem todos os dados que tem aqui disponível no meu problema você vai utilizar ele. Igual no caso, tem os 750 graus, né, que é do forno, que é só para efeito informativo. Então, atenção, pessoal, principalmente nas interpretações, porque realmente interpretar de forma errada você leva então a cálculos errados, né? Então isso dependendo aí, né, para onde você está aplicando, né, para dimensionar qualquer coisa pode te induzir a um erro, né? E um erro aí na indústria a gente sabe que um erro dependendo da indústria ela é fatal, né? Pode ser prejuízo aí, um prejuízo muito grande, né? Pode ser um erro aí por mínimo que ele seja. Ele pode irradiar um grande desastre, uma grande consequência, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento sobre a SAP 1 também? Vocês têm alguma dúvida aí, algum questionamento? Tudo certo aí, pessoal? Bom, então não havendo mais dúvidas aí, vou finalizar então a aula aqui por hoje. Caso tenham dúvida, algum questionamento aí, pessoal, não deixe de procurar, certo? Estou aqui para ajudar vocês, não for necessário e não for preciso, tá bom? Se surgir dúvidas, pode mandar mensagem, não precisam ficar restritos aqui ao web aula. Manda mensagem, se vocês quiserem adiantar também outras SAPs também,
para adiantar a vida de vocês também, para organizar aí. Não precisa esperar o web aula, pessoal. E também eu peço que atentem para a questão dos estudos aí diário, pessoal. Sempre dá uma lida aí no livro, dá uma olhada no livro, pesquise materiais complementares. Vocês têm total liberdade aí para acessar a internet, pesquisar. Só tenham cuidado com as fontes, né? Procurem sites aí, fontes confiáveis, né? Porque muita baboseira, infelizmente, muita baboseira na internet também. Ao mesmo tempo, tem muitas coisas úteis, também tem muitas coisas inúteis sem relevância aí, né? Então, é isso aí, pessoal. Desejar a todos, então, uma boa noite. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite.